Olá, fofos! Olá, fofinho! Olá, fofinha! Vamos lá, estamos no nosso 15º encontro do nosso Clube do Livro Dias Melhores. E nós estamos trabalhando aqui a nossa novelinha A Morte de Ivan Ilitch. Vamos para o nosso segundo encontro finalmente, né? Parece que engatou tudo e parece que esse livro aqui foi difícil de sair, né? Saiu o primeiro encontro e aí, deu uma engatada geral, velho. Já terminei de ler o livro há um tempão e meio que engatou aqui, mas hoje nós vamos trabalhar nosso capítulo 4. É o capítulo 11 até o capítulo 11. Exatamente, até o capítulo 11. Ok? Então, até o capítulo 3, né, no encontro passado, nós trabalhamos, né, a introdução, a gente já foi apresentado o Ivan Ilitch, alguns personagens ali da novela, né, e as motivações, né, a gente terminou falando ali do dublê de Rico, né, a motivação do Ivan Ilitch, essa falta de reconhecimento, e a gente encerrou ali, né, nesse posicionamento. E agora a gente vai começar o capítulo 4, bom? Aqui nós vamos começar o capítulo 4 na página 35. Página 35, então a gente vai começar o capítulo 4 e eu vou fazer um resumo dos capítulos, dar uma pincelada aqui, porque a gente vai comentar do capítulo 4 até o capítulo 11, até o penúltimo capítulo. O último capítulo nós vamos fazer uma articulação com a logoterapia, que eu já tinha falado aqui com vocês, né? Uns chamam logoterapia, outros chamam logoterapia. Logos, sentido, logo, singular. Então vamos lá, capítulo 4. Então a gente tem aí o Ivan Ilitch aparentando uma boa saúde, só que uma mudança de humor e uma nova realidade vai se apresentando ali para ele. Né? Então, um peso, um mau humor, o Ivan tem que ter mais próximo dele, descarregando nas pessoas mais próximas. E esse é um movimento que aparece muito na alma humana. Né? Toda vez que você está frustrado, toda vez que você está chateado, toda vez que você está irritado. Então, é muito comum você despejar na vida, nas outras pessoas, nas pessoas mais próximas a você. Geralmente é quem está ali do teu lado, você vai lá e descarrega. Ou talvez você já tenha sofrido com isso. Uma pessoa passou ali, uma pessoa próxima a você, passou por um dia estressante, está passando por uma situação ruim, e ela acaba descarregando, despejando isso em você. Não é assim que acontece? Então, o Ivan Ilitch, ele estava... Ivan Ilitch, toda vez eu falo Ilitch, meu Deus. O Ivan Ilitch, ele estava ali descarregando a sua dor, né, despejando os outros. Né? Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava aparentemente com boa saúde, só que ele começou a descobrir ali a sua doença. Isso começou a afetar o seu mau humor. Então, ele vai seguindo as orientações médicas, porém, nunca conseguia ter uma melhora. Então, ele tentava manter a positividade, mas bastava qualquer acontecimento no seu dia para que ele desabasse. E ele começou a ficar mais intolerante aos insucessos da vida. Então, não é assim que acontece? Essa semana eu estava atendendo uma paciente e ela estava me dizendo, poxa, estava tudo ok, estava tudo bacana, estava tudo legal, cara, foi de repente aconteceu um negocinho bem aqui, poxa, cara, logo hoje que eu estava tão bem, logo hoje que estava tão bacana, logo hoje que estava indo tão legal, e me pegou esse negócio bem aqui, pá. E aí depois, mais para frente, cara, aconteceu mais uma coisa, e aí ela começa a ficar ali intolerante aos insucessos do dia, né, aos insucessos da sua própria vida, né? Ela tenta manter a positividade, tenta manter o olhar otimista, mas bastava qualquer acontecimento para que o dia desmoronasse e desabasse. E isso é muito comum quando a gente está passando por certos problemas, por certas dificuldades. A gente vai tentando manter uma perspectiva positiva, a gente vai tentando manter uma perspectiva mais otimista, mas basta um negócio acontecer para a gente, de fato, desabar. Isso acontece demais. O Ivan Ilitch estava passando por essa situação ali no capítulo 4. Então, à medida em que a doença avançava, Ilitch buscou várias opiniões diferentes, várias especialidades diferentes, desde a medicina tradicional até a medicina
alternativa, né? Então ele foi buscando ali todas as possibilidades, explorando todas as possibilidades, só que ele foi vendo que a sua doença estava avançando, estava agravando, e não conseguia ter uma melhora, então isso meio que vai retirando a esperança da pessoa, né? Vai retirando a esperança. Porque, porra, eu tô fazendo de tudo, cara, eu tô fazendo desde uma quimioterapia até tomando, sei lá, um passe no centro espírita, e nada disso está adiantando, nada disso está dando certo. Então, pô, bicho, que acha isso? E ele começa a ter a sensação de que essa doença é um peso para os demais. Então, lá na página, deixa eu ver aqui. Ó, aqui na página 41, então ele pede, ele é consultado por vários médicos, médicos caríssimos, médico das estrelas, né? Até uma senhora conhecida, né? Referiu-se a curas por meio de ícones. Então ele, cara, ele começou ali a apelar para tudo, todo tipo de cura ele estava apelando, todo tipo de cura. E aí ele começa a ter a perspectiva no final, então, do capítulo 4, ele começa a ter uma perspectiva, né, de que a sua doença é um peso para os demais, né? Então ele começa ali, o bicho olhar para a galera, ver que ele está grave e que ele, pô, isso daqui é um peso, isso daqui é um peso. O ansioso, a pessoa com depressão, geralmente tem esse tipo de conclusão. Eu sou um peso para as demais pessoas. Isso daqui é um peso para as outras pessoas. É assim que acontece. E aí o Ivan Illich, ele começa a perceber isso, começa a perder a esperança, começa a ficar menos otimista, ele começa, então, a entender que a sua doença e ele estava sendo um peso para as demais pessoas. E aí, no capítulo 5, a gente começa ali a perceber o início do luto. Né? Então, o Ivan Illich, ele tenta manter a vida rodando, porém a preocupação acerca de sua condição, ela sempre está presente. Sempre, sempre está presente. Então, ele está ali tentando manter as suas tarefas, né? Tentando manter ali a sua profissão, mas só que uma hora ou outra, a doença aparece. Uma hora ou outra ele sente a dor e aquele negócio incomoda. E aquele conflito retorna. Né? Então, uma hora ou outra, cara, ele é puxado. Por mais que ele tentasse sair, uma hora ou outra ele volta. Uma hora ou outra ele volta para a questão da doença. Né? Então, como é que é possível manter uma rotina rodando normalmente sem ter pensamentos relacionados a um conflito pendente? É possível, não é possível? Então, isso daqui é muito difícil. Quando tem um conflito pendente, geralmente, a nossa cabeça sempre é puxada para esse conflito. Não é isso que acontece? Pô, tô aqui rodando, pô, tem um conflito acontecendo, o pau tá quebrando, sei lá, em casa, no meu relacionamento, e aí eu vou trabalhar e eu tento manter a minha rotina rodando ali, só que uma hora ou outra o conflito volta. Uma hora ou outra esse conflito aparece. Então, como é que como é que eu conseguiria, é possível para o ser humano conseguir manter a rotina rodando normalmente, isolar? Tem gente que faz muito isso, né? Tem gente que rompe definitivamente, né? Tem gente que quebra definitivamente, mas não sai. Né? Tem gente que rompe com isso. Está acontecendo uma confusão numa determinada área e ela isola, ela exclui. Essa negação total não é a melhor maneira de lidar, porque o problema está ali. É tipo, cara, agora eu lembrei de uma série maravilhosa que eu indico aqui para você. Ai, meu Deus do céu, como é o nome? Na Apple TV. Vocês vão esperar um pouquinho que eu vou pesquisar bem. Fragmentado, não. Rompimento, não. Ruptura. Perfeito. Ruptura. Ruptura.
Muito boa, cara, muito boa série. Tô esperando a segunda temporada. Esperando ansiosamente a segunda temporada de Ruptura. Olha só a avaliação dela aqui, 4.9. Então, se você tem a oportunidade de assinar a Apple TV, né? Se você tem aí a Apple TV, assista a Ruptura. Foi uma das melhores séries recentes que a gente tem aí no mercado. Tá bom? E o que é a Ruptura? A Ruptura é uma tentativa. Eles têm um chip, eles inserem esse chip no cérebro e faz com que tenha um mecanismo ali de tecnologia em que a pessoa, quando ela está inserida ali no trabalho, ela vive aquele ambiente do trabalho, ela exerce uma determinada função ali no trabalho, né? E ela não lembra de nada do que está acontecendo na sua vida pessoal, fora daquele ambiente ali, fora daquele prédio. Então, como quando ela acessa o prédio, então tem uma frequência ali, tem uma onda de frequência, tem uma tecnologia que bloqueia, que trava a partir do chip, que trava, né, toda a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, eles não conhecem ninguém, nada do que está rolando fora do trabalho, fora daquele prédio, eles conhecem as pessoas. Eles nem se conhecem, eles não sabem como é a sua vida fora daquele ambiente ali. Né? Então, por exemplo, é como se eu tivesse, sei lá, como no caso do Ivan Illich, se o Ivan Illich estivesse aqui participando da Ruptura, fosse um personagem da série Ruptura. Então, ele está ali com uma doença, então ele fazia o quê? Ele tem esse tipo de preocupação, e aí ao entrar no trabalho, aquela preocupação, aquela doença ali, se apagaria da memória dele, da lembrança dele, e ele se dedicaria única e exclusivamente para aquilo que ele iria fazer ali no trabalho. Agora, bateu o ponto, saiu daquele prédio, saiu do ambiente de trabalho, volta toda a memória da sua vida, e ele também não tem acesso ao que ele faz no trabalho. Ele não sabe com o que ele trabalha. Então, ruptura seria uma solução que muita gente desejaria ter. Tanto que, né, as pessoas aderem, né, essa proposta do chip, agora já não lembro como é que é o nome que eles chamam lá do projeto, aderem a essa proposta justamente por conta disso, né? Poxa, seria muito legal se eu conseguisse romper, né, com todos os conflitos pessoais no meu ambiente de trabalho. Seria muito bom se eu conseguisse viver um certo período do meu dia sem esses problemas aqui. Só que a gente vai percebendo no desenrolar da série e vai tendo ali algumas insatisfações, né? Então, assista a Ruptura. É uma série muito boa. É uma série excelente. Então, o Ivan Illich, ele vai, no capítulo 5, ele vai começando a ter esse tipo é o início do luto. É o início do luto. Ele começa a perceber que, sim, a vida existiu, mas eis que está indo embora. Embora, e eu não posso detê-la. Sim, para que me enganar, diz Illich? Não é evidente para todos, com exceção de mim, que estou morrendo. E a questão reside apenas no número de semanas, de dias. Talvez seja agora mesmo. Existiu luz e agora é a treva. Eu estive aqui e agora vou para lá. Para onde? O frio percorreu e a respiração se deteve. Ele ouvia apenas a batida do seu coração. Eu não existirei mais. O que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Então aqui ele começa a iniciar um processo de luta. Ele começa a entender, cara, a vida existiu, agora ela não existe mais. Ela está indo embora, cara, eu tô perdendo a vida. Estou percebendo que a vida está se esvaindo. Por mais que a galera que é ao redor esteja se enganando, ou esteja dissimulando, disfarçando, eu percebo que a minha vida está indo embora. E aqui a gente, no capítulo 5, tem o início do processo de luto. E aí, no capítulo 6, a gente tem Ivan Illich tentando escapar da morte. Ivan Illich via, assim como essa Tolstói, que estava morrendo.
E o desespero não largava mais. Sabia no fundo da alma que estava morrendo, mas só não se acostumara a isto. Como simplesmente não compreendia, não podia de modo algum compreendê-lo. Então aqui beleza, eu estou percebendo, eu estou morrendo, e eu começo a me desesperar. E o Elite, no capítulo 6, começa a se desesperar. Desesperar. Ele sabia no fundo da alma que ele estava morrendo, só que ele não estava acostumado com isso. Ele estava iniciando o processo de luto. Ele estava iniciando o processo de aceitação. Aceitação, vamos dizer assim, a fase final do luto ali. Ele não estava acostumado. Estava tentando escapar, né? E estava ali, pô, a minha luta é maior que a luta de todo mundo. E aí a ironia se dá aqui, é que não sei se você lembra no encontro anterior, eu estava falando que ele conseguiu o tão desejado e almejado cargo, né? E ele estava ali no seu apartamento, organizando o apartamento, ele estava aparentando, ele estava organizando ali as suas vaidades, né? Ele estava se dedicando ali a um ídolo. Deixa eu organizar aqui a decoração para eu aparentar ser uma pessoa rica, para eu ter aqui decorações, né, que aparentam uma riqueza. E aí foi justamente nesse processo que ele cai da escada e bate e ao lado do seu corpo, né? Ele cai, né, tem um relato, ele cai e bate, salvo engano, na escada. E aí ele sente uma dor, só que dá uma levantada ali na costela e, pô, senti a dor aqui, um incômodo, mas vai embora. E ali possivelmente foi o início da sua lesão. Então a ironia é que sua doença inicia quando ele estava se dedicando a uma de suas vaidades. Então olha só. Então aquilo que estava retirando a sua vida iniciou quando ele estava se dedicando a uma de suas vaidades. Então muita atenção se você não está perdendo a sua vida justamente porque está se dedicando a uma vaidade, porque uma vaidade acaba tomando conta de você. E a elite tentou a todo custo, no capítulo 6, a gente percebe isso, ele tentou a todo custo escapar seus pensamentos à temática da morte. Ele tentava, a todo custo, ele tentava se distrair. O tempo todo. O tempo todo ele tentava se distrair. E aí nenhuma estratégia psíquica conseguiu, né, escapar, tirar ele a essa temática da morte. Nada. Ele tentava fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E nada, cara. Nada, 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 nada. Tirou essa temática da morte da cabeça dele. E aí no capítulo 7 a gente começa a ver aqui um Ivan Ilitch congruente. Né? Então o Ivan Ilitch ele se sentia acolhido somente por Gerazim, né? O Gerazim, que era um dos seus empregados ali que ajudavam. Né? O Ivan Ilitch percebia que ele, o Gerazim, era o único que não mentia para ele. E Ivan Ilitch, por sua vez, também podia expressar para o Gerazim que ele estava sendo mesmo, aquilo que ele estava sentindo. Só que muitas vezes o Ilitch, ele mascarava, ele teve que mascarar seus sofrimentos para manter ali as aparências ainda. Diante da família, diante de certas pessoas que iam visitá-lo. Então, muitas vezes ele foi mascarando ainda ali os seus sofrimentos para poder manter uma aparência. Poder manter uma possível aparência. Estou saudável, deixa eu mascarar aqui os meus sofrimentos, deixa eu esconder aqui as minhas dores, para dizer que eu estou forte, que eu sou forte, tal. Só que a única relação de autenticidade, de congruência que ele tinha era com Gerazim. Porque lá ele podia reclamar, lá ele podia dizer que estava sentindo dor. E ele, inclusive aqui, ele só se sentia acolhido por ele, pelo Gerazim. Pelos familiares, ele olhava e falava assim, esse bando de falso. Todo mundo falso aqui, se enganando, tentando me enganar, tentando dizer que eu estou bem. Enquanto que esse daqui, não, esse daqui me diz a verdade. E aí, no capítulo 8, o Ivan Ilitch ele começa a ter um ressentimento.
começa a ter um ressentimento pelos saudáveis. Mas o que acontece? Tem muita gente que começa a se revoltar, né? Então ele começa a ter um ressentimento pelos saudáveis. E a Ivan Illich odeia a sua mulher de toda a sua alma, velho. Toda a sua alma. Na página, anotei aqui na página 61. Ivan Illich olha para a mulher, examina-a toda e no íntimo censura-lhe a brancura, o fofo, a limpeza dos braços, do pescoço, o lustre dos cabelos e o brilho dos seus olhos repleto de vida. Odeia-a de toda a alma e, tocado por ela, é obrigado a sofrer de um afluxo de ódio. Muito legal, né? Então ele começa a criar um ressentimento pelas pessoas saudáveis, um ódio, porque que ela tem saúde e eu estou doente. E aqui é uma das fases do luto, né? Ele começa a ressentir, ele começa a criar um ódio, velho. Um ódio, cara. Isso daqui é muito forte, né? Ele odeia de toda a alma. A alma, cara, isso daqui é muito forte. Imagina odiar alguém, toda a sua alma. E ele via toda a galera tocando a vida. Ia ao teatro, ia à ópera, e ele, porra, preso lá, cara. Sentindo dor, já não conseguia mais nem levantar da cama. Ela só da cama para uma poltrona, da poltrona para a cama. E a galera vivendo. E começa a odiar a vida, então, por conta disso. Começa a odiar a vida. Capítulo 9. O choro, o para quê, a memória é um homem transformado. Então, no capítulo 9, a gente tem aqui uma passagem muito linda, né? Que o Ivan Illich, então, ele deixou de se conter e chorou como uma criança. Isso daqui é muito lindo. Então, ele deixa de se conter, ele deixa de guardar ali, ele deixa de resistir ali. E aqui é muito uma fase de luto que a gente pode chamar de depressão. Já quase preparando justamente para a aceitação. Então ele nega, ele tem uma negação, ele vai tentando manter a rotina, manter a vida, e ele vai percebendo que aquela temática o tempo todo aparece da sua doença, ele tenta administrar isso, ele tenta manter, né, em negação, mas aquela temática sempre vai aparecendo, sempre vai aparecendo, sempre vai aparecendo, né? Isso daí tudo no capítulo 5, 6, ele tenta escapar dessa temática. No 7, ele tem um vislumbre ali de uma relação congruente. Ele começa ali, beleza, cara, eu tô doente mesmo, né? Pô, aqui eu não devo manter as minhas aparências, principalmente aqui com o Guerazinho, então eu consigo ser autêntico, eu consigo chorar, eu consigo sentir dor aqui, mas ainda não é total. E aí no capítulo 8, ele começa a ter um outro movimento do luto, que é o ódio. Ele começa a odiar a sua mulher, odiar as pessoas que estão ali ao redor, principalmente a sua família, que estão tocando a vida, ele começa a se revoltar. E aí aqui no capítulo 9 ele começa então a parecer a aceitar o negócio. Então, ele desaba. Ele desaba. Deixou então de se conter e chorou como criança. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Ele começa a se questionar. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para quê? Para que me torturas tão horrivelmente? E ele nem esperava a resposta. E chorava porque não havia, nem podia haver resposta. A dor cresceu novamente, mas ele não se movia, não chamava ninguém. Dizia consigo: está bem, mais ainda, bate mais, pode bater. Mas por quê?
O que foi que eu te fiz, Deus? Por quê? Depois sossegou. Deixou não só de chorar, mas suspendeu o fôlego, fez toda a atenção. Era como se ele atentasse, não na voz que falava por meio dos sonhos, mas na voz do Espírito, na sequência dos pensamentos que se erguiam nele. O que precisas? Foi a primeira noção concreta possível de ser expressa por meio de palavras que ele ouviu. O que precisas? Precisa do quê? Repetiu para si mesmo. Do quê? Não sofrer. Viver, respondeu ele. Novamente, entregou-se entregou-se todo a atenção a tal ponto tensa. Mesmo a dor não o distraía. Viver? Viver como? Perguntou a voz do Espírito. Sim, viver como vivia antes, bem, agradavelmente. Como viveste antes, bem e agradavelmente? Perguntou a voz. E ele começou a examinar na imaginação os melhores momentos de sua vida agradável. Olha só. Mas, fato estranho, todos estes momentos melhores de uma vida agradável pareciam agora completamente diversos do que pareceram então. Tudo, exceto as primeiras recordações da infância. Lá na infância, existia algo realmente agradável. E com que se poderia viver se voltasse, se aquilo voltasse. Mas não existia mais o homem que tivera aquela experiência agradável. Era como que a recordação sobre alguma outra pessoa. E quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha e imaginasse que estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha e, na mesma medida, a vida saía de mim. E agora, pronto, morre. Mas o que é isso? Para quê? Não pode ser. A vida não pode ser assim, sem sentido, asquerosa. E se ela foi realmente tão asquerosa e sem sentido nesse caso, para que morrer e ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa. Talvez eu não tenha vivido como se deve. Esse capítulo 9, a gente está diante de uma alma que se encontra diante da morte, que se percebe no precipício, no limiar, no limite entre a vida e a morte. E é um capítulo em que abre uma crise existencial gigantesca. Então ele começa a questionar aqui o sentido do sofrimento, o sentido da dor. Ele começa a abrir isso. Por quê? Para quê? Para que viver? Para que Deus, vida, para fortuna? Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para que me torturas tão horrivelmente? O que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado? Por quê? Eu estou merecendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? E aqui ele começa a se questionar acerca do sentido do sofrimento. E aí ele vai buscar, então, o resgate de uma vida vivida com sentido. E ele começa a examinar na sua imaginação, nas suas lembranças, na sua memória, os melhores momentos de sua vida agradável. Só que tem um fato estranho. Essas memórias, essas lembranças, hoje, quando ele resgata, são completamente diversas do que pareceram então, quando ele vivia na época. Ora, não é assim que a memória acontece? A memória é inventada. Não se engane. A memória é inventada. Isso daqui é um dado básico do funcionamento da nossa memória,
E muitas vezes a gente não percebe isso. Qual é a garantia 100% que tu tem que aquilo que tu lembra de uma certa situação passada foi de fato o que aconteceu? A memória é inventada. Então, elite, ele foi atribuindo outro significado ao seu passado. Quando ele viveu, ele, nossa, velho, eu tenho aqui uma vida agradável, uma vida bacana, uma vida legal. Só que quando ele está ali diante, no limiar da vida, ele resgata e ele começa a perceber que, bicho, não foi tão agradável assim, né? E o pior, quanto mais eu estou avançando na minha linha do tempo, mais morto vai sendo tudo. Então, aquelas lembranças vívidas, vivas, alegres na infância, elas vão se tornando menos intensas, menos alegres no decorrer da vida. Então, mais cinza vai ficando tudo, à medida que eu vou me aproximando. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha, e imaginasse que estava subindo. Olha só. Quantas vezes a gente não está assim diante da vida? A gente está descendo a montanha pausadamente, mas a gente está pensando, a gente está imaginando que a gente está subindo. A gente está vindo ladeira abaixo e a gente está se enganando, achando que a gente está subindo. Então, olha, quanto mais eu avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente descendo a montanha e imaginasse que eu estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subi a montanha. E, na mesma medida, a vida saía de mim. Forte demais, né? Segundo a opinião pública, eu subia. Na mesma medida que eu subia, a vida saía de mim. E aí ele diz: talvez eu não tenha vivido como se deve. Mas como não? Se eu fiz tudo como é preciso. Ele fez tudo como era preciso segundo a opinião pública, não segundo aquilo que fazia sentido para ele. E aí ele vai perdendo, cara, isso daqui é muito lindo, ele vai perdendo o significado da sua vida, o sentido da sua vida. O que tu queres agora? Viver como? Viver como tu vives no tribunal, quando um meirinho proclama, está aberta a sessão, está aberta a sessão, a sessão. Aí está o julgamento, mas eu não tenho culpa, exclamou com raiva. Por quê? Parou de chorar. E voltando o rosto para a parede, pôs a pensar sempre no mesmo. Por quê? Que todo esse horror. Mas, por mais que pensasse, não encontrou resposta. E quando lhe vinha o pensamento, lhe vinha-lhe com frequência, de que tudo aquilo ocorria porque ele não vivera como se devia, lembrava no mesmo instante toda a correção de sua vida e repelia esse pensamento estranho. Cara, pesado. Pesado.
capítulo 9. Capítulo 10. Ivan Ilitch, no capítulo 10. Ele vai vivendo apenas as recordações do passado. Quanto mais ele voltava para trás, mais vida havia. Havia igualmente mais bondade na existência e mais vida propriamente também. Né? Então, quanto mais ele voltava para trás, mais vida ele via. Ivan Ilitch voltava-se para o passado numa tentativa de resgatar a vida, já que a sua vida no presente escapava-lhe às mãos. Então ele voltava. Cara, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. E ele ia, de repente, até a infância, porque lá tinha vida. Ele começava meio que a ficar preso a esse passado. Cara, deixa eu resgatar aqui no momento que eu tinha vida. Que momento era esse? Lá atrás, lá no passado. Porque agora, no presente, a vida escapava-lhe às mãos. E aí, no capítulo 11, abre-se uma questão a mais. Ele continua tendo a raiva. E ali ele tinha um olhar passivo-agressivo, né? Para mulher e filha. Não sei. Cadê aqui essa parte, mas é interessante. É que a filha dele, ela entra e aí ela diz assim, cara, mamãe, por que ele olha a gente desse jeito? Ele não falava nada, mas o olhar era aquele olhar de morte, aquele olhar assassino, passivo-agressivo. Muito doido. Eu fico perguntando por que ele faz isso com a gente, cara? Por que ele faz isso? Sofrimento ali intenso. E aí, Ivan Ilitch, ele, no capítulo 10 ainda, no capítulo 11, diz assim, e se isto é assim, disse ele consigo, eu parto da vida com a consciência de que destruí tudo o que me foi dado. Se não se pode mais corrigi-lo, o que fazer então? Então ele começa a ter uma crise ética, né? Ele começa a ter uma crise moral muito grande. Cara, eu tive a vida nas minhas mãos, eu tive a oportunidade de viver aqui bem, e as minhas motivações foram erradas, eu vivi de uma maneira errada. E ele começa a ter a consciência ética, consciência moral. E os seus sofrimentos éticos e ou morais, depende, ética, moral, a mesma coisa. Isso daqui, a consciência disso começava a gerar muito mais dor física nele. Olha que interessante. Ele começou, como a gente dizia antigamente em psicologia, ele começou a somatizar. Tolstói diz assim, a consciência disso, de que ele viveu aquilo que não devia ser, a consciência disso, decuplicou os seus sofrimentos físicos.
Forte, né? Então, a consciência de que toda a sua vida não era aquilo que devia ser, acabou aumentando os seus sofrimentos físicos. E aqui ele, no capítulo 11, ele vai debilitando cada vez mais, cada vez mais. Ele vai vendo seus familiares vivendo, e vai aumentando essa revolta, essa raiva. Ele tem já esse questionamento acerca do sentido da vida. Ele tenta resgatar a vida, voltando para o passado. E aí a consciência, essa crise moral, essa crise ética, aumenta em 10 vezes os seus sofrimentos. E aí, Ivan Illich cai, se afunda cada vez mais. E assim a gente encerra o capítulo 11. Neste drama de Ivan Illich, que é um drama, né? Então, como acabará Ivan Illich? Realmente nessa perspectiva de ausência de sentido, né? Ele vai conseguir ali dar uma virada em sua vida, encontrar uma outra perspectiva, ou realmente ele vai morrer desgostoso de sua vida, morrer essa perspectiva de ausência de sentido. Como será então que vai acabar essa historinha aqui do Ivan Illich? Então acompanhe nosso próximo encontro, que é no próximo encontro vou trazer o capítulo 12, o encerramento, e vou fazer a articulação com a nossa querida logoterapia. Bom, espero que você tenha curtido esse encontro de hoje. É um livrinho muito, muito, muito bom. Desperta a consciência para a gente, para como a gente tem vivido a nossa vida. Olha só. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.